Olá, sejam muito bem-vindos à nossa área de membro, né? Hoje eu estou aqui com a convidada Laélia, que é nutricionista. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a alimentação saudável para idosos. Vou deixar que a Laélia se apresente e a gente já começa aqui o nosso conteúdo. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Laélia, como o Lucas já falou. Eu estou aqui para contribuir um pouco com vocês e espero que eu consiga tirar todas as dúvidas que vocês têm. Legal, Laélia, nosso bate-papo hoje aqui vai ser feito sobre as principais dúvidas e os principais comentários que as pessoas deixam aqui no canal do YouTube. Aqui a gente está dentro de uma área exclusiva, aqui só quem vai ter acesso a esse conteúdo é quem está dentro dessa área, aquele conteúdo que a gente fez anteriormente, lá atrás, em mais ou menos um ano, ele está aberto lá, está disponível para quem está fora, mas esse é um conteúdo exclusivo. Lélia, com base nessas dúvidas, muitos pacientes eles me perguntam, se questionam o que é uma alimentação saudável. Você pode falar um pouco disso para a gente? Então, uma alimentação saudável é uma alimentação que precisa contemplar todos os grupos alimentares para que tenha todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para um bom funcionamento. Legal. E o que são esses nutrientes? Os nutrientes, eles são substâncias presentes nos alimentos, né, que o nosso corpo absorve para funcionar de forma correta, e eles são divididos em duas categorias que a gente fala, né, são os macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes, eles são a proteína, carboidrato e as gorduras, né, e os micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Entendi. Você falando de carboidrato, proteínas e lipídios, você pode citar algumas fontes desses nutrientes? Então, como fonte de carboidrato, né, a gente pode citar os cereais, o arroz, o trigo, a aveia, o milho, a quinoa também, que hoje ela não é considerada um cereal, é um pseudo cereal, mas é uma fonte muito importante de carboidrato, uma fonte muito boa. E aí as raízes também, os tubérculos, né? As batatas, a mandioca, o inhame, todas essas raízes. As leguminosas, como os feijões, como o grão de bico, como a lentilha. As frutas, né? Todas as frutas contêm carboidrato, são fonte de carboidrato. Os laticínios também, que a gente pensa às vezes que os laticínios só são fonte de proteína, mas eles também são fonte de carboidrato, né? Acha um pouco essa confusão. Quais os laticínios? Assim, os laticínios, né? Tudo que é derivado de leite, os leites e seus derivados, né? Como queijo, coalhada, todas essas... Os iogurtes. Isso, né? Todos os laticínios, em então, gerais. Tudo isso são fontes de carboidrato. E as proteínas? Você poderia citar pra gente? Então, como principal fonte de proteína, nós temos as carnes, né? De origem animal, nós temos as carnes. Pode ser de aves, de boi, né? Toda carne vermelha, peixes, ovos. E temos também de origem vegetais, como feijão, como todas as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, soja. Então, que são as proteínas mais utilizadas pelas pessoas que são veganas, que são vegetarianas, né? E os laticínios também, né? Os leites e seus derivados. São bastante ricos em proteína. Fonte de proteínas também. Então, o bom da proteína é que tem para todos os gostos, né? Você não tem o hábito de comer proteína animal, você pode optar pelos vegetais. Sim. Tem pacientes até que também tem a intolerância, não gosta de comer um ou outro, pode optar aí. Ou às vezes, nem uma intolerância, né? Às vezes o idoso mesmo já não gosta, né? Pela mastigação, tudo tem, já tem essa dificuldade de comer uma proteína animal, por exemplo, né? Que é uma proteína mais com a carne mais dura e tal, mas tem essa opção das proteínas vegetais também. Sim. Aí, como fonte de lipídios, nós temos tanto de origem vegetal como animal, né? De origem vegetais a gente pode citar o abacate, o coco, as castanhas, o azeite de oliva. E como fonte de animal é carne bovina, né? O ovo, o salmão. Então, assim, são várias as fontes. Esses foram os macro ou foram os micronutrientes? Então, acabei de falar dos macronutrientes, agora os micronutrientes, as principais fontes são as frutas, hortaliças, os cereais também, né, como o trigo, milho, leguminosas como feijão, grão de bico, todas as leguminosas que eu já falei, e carne, frango, peixe, ovos, leites e derivados também. Entendi. Uma coisa que eu percebi aqui, que você falou que divide em dois grupos, micro e macronutrientes, né? E você falou ali
de alimentos que estão dentro das duas categorias que tem essas fontes de... Em um único alimento ele tem todas essas fontes de nutrientes. Tem alguns alimentos que eles são fonte de carboidrato, porém também são fontes de proteína. No caso dos feijões. Feijões não, os leguminosos em gerais, né? Porque eles são fonte de proteína, né? Que eu falei que são mais usados são as fontes usadas pelos veganos, vegetarianos, mas eles também são fonte de carboidrato. Então, assim, tu vai ter o alimento que ele tem fonte de 2 nutrientes, ou mais, mas ele é em maior quantidade de um, entendeu? Então, assim, às vezes dá essa confusão mesmo, é normal, mas a gente tem que pensar naquele alimento que tem maior fonte, tem mais fonte de algum, entendeu? Maior quantidade do determinado nutriente, como a carne, por exemplo, quando você pensa, é a maior fonte de proteína, né? Entendi. Você citou diversos alimentos, né, de micro e macros nutrientes, carboidrato, proteínas e tudo. Tem como a gente fazer uma alimentação adequada, que a gente possa dividir esses alimentos em determinadas quantidades, assim, no meu prato, ajustar meu prato, alimentação balanceada, existe alguma coisa do tipo? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, uma refeição equilibrada é aquela refeição que a gente divide o prato em 3 partes, né, sendo que 50% desse prato tem que ser para legumes, verduras cruas ou cozidas, 25% para carboidrato, que aí você pode comer um arroz, uma mandioca, uma batata, você vai escolher o macarrão, e a outra parte, 25%, para as proteínas, que pode ser dividido entre proteína animal e proteína vegetal. Pode ser um feijão junto com a carne, desde que seja dessa forma. 50% para os legumes, né, crus e cozidos, e 25% para proteína e 25% para carboidrato. Esse é o prato considerado um prato balanceado. Entendi. Isso vai variar de pessoa para pessoa também, né? Não, a quantidade é que vai variar. Na verdade, o prato balanceado é esse. Seria esse. A indicação seria essa. O que vai diferenciar de pessoa para pessoa é a quantidade que essa pessoa vai comer. Ah, entendi. E quais seriam os benefícios de uma alimentação saudável na vida do idoso? Então, a alimentação saudável, em geral, assim, além de favorecer a perda de peso, ela vai prevenir deficiência de vitaminas, de minerais, ela previne alguns tipos de doença como hipertensão, diabetes, fortalece o sistema imunológico, melhora a saúde intestinal, melhora a qualidade do sono, melhora a disposição. Então, assim, é bem importante, né, manter uma alimentação saudável, porque a qualidade de vida é outra. É muito interessante isso, Valéria. Por quê? Porque eu tenho muitas queixas, você falando, e eu fui lembrando aqui de muitas queixas que eu recebo. Porque, por exemplo, quando a gente olha para a fisioterapia, olha para o público que assiste esse canal, muita gente fala que precisa perder peso, mas não está conseguindo. Então, uma alimentação ajustada, uma alimentação saudável vai fazer com que ele perca peso. Tem muita gente que cita que muitos idosos citam que tem muitas câimbras, né? E a gente sabe que as câimbras elas também estão relacionadas às vitaminas e os minerais. E você citando aqui, eu vou sempre lembrando das queixas que eu vou... Tonturas, né? No geral, as pessoas às vezes não se alimentam adequadamente com todos os grupos alimentares, aí apresentam tonturas, indisposição. Então, assim, essa alimentação adequada e saudável é bem importante para isso. Principalmente na fase do idoso, né? Que a gente já tem umas particularidades, né? Já natural do processo de envelhecimento. Então, assim, todo cuidado, toda atenção é importante. Legal. E outra coisa aqui que veio quando você citou, ele previne complicações em doenças que já são pré-existentes, por exemplo, como a principal, né, a diabetes, mas também a hipertensão, que vai estar ali muito relacionado ao cuidado com o sal, e a diabetes relacionado ao açúcar, principalmente. A gente tem uma confusão ali com alguns alimentos, não como isso, mas eu como isso. Por exemplo, se você for olhar as frutas, elas tem frutas que tem muito açúcar, então a gente tem que ter cuidado com isso também. Muito interessante. E o que a gente pode fazer? Inclusive, eu já deixo aqui um convite para você, para a gente, em outro momento, a gente fazer um bate-papo aqui sobre isso, sobre alimentação, os cuidados, por exemplo. A gente pode ver como que a gente faria isso, mas o cuidado da alimentação para uma pessoa que tem diabetes, ou pessoas que... Só convidar que a gente faz. Que tem hipertensão. Então, olha só, já aproveitei o vídeo. Prometo aqui, né, a falar um pouquinho mais sobre alimentação já voltado para algum tipo de doença, por exemplo, a diabetes, a hipertensão. Que legal, maravilha. Já aproveitei aqui o gancho para trazer mais conteúdo para vocês.
Então, como que a gente consegue, Laila, manter uma alimentação saudável? Então, para você manter uma alimentação saudável, assim, a principal coisa é você não excluir nenhum grupo alimentar, né? Outra coisa é você preferir os alimentos in natura, né? E evitar os alimentos ultraprocessados, aquele alimento que já passou por um nível de processamento industrializado, né? Foi acrescentado aditivos ali, químicos, conservantes, então assim, que já modifica total o alimento. Então, e evitar fazer refeições fora de casa é uma coisa também que ajuda muito. Planejar as suas refeições, porque quando você está fazendo um plano alimentar, seguindo aquele plano alimentar direitinho, às vezes na correria do dia a dia você está meio que sem tempo e acaba que come o que tem pela frente. Quando você organiza a sua refeição, você já está com aquela sua refeição ali prontinha, que você só pode, às vezes, só esquentar. Então, assim, eu sempre oriento que as pessoas, os alimentos que podem ser cozidos, tipo feijões, né, que você pode cozinhar, porcionar, congelar, né, em porções, que você só descongela, tempera ali, ou já deixa temperado mesmo. Alguns legumes, né, como brócolis, couve-flor, que você já pode deixar também eles cozidos e congelados só para depois fazer. Higienizar os legumes, que você vai fazer uma salada crua, de repente, assim, legumes como verduras como alface, tomate, pepino, você vai deixar tudo já higienizado, porque isso facilita a vida. Então, assim, esse planejamento é bem importante também. Aí você também controlar a quantidade de sal que você utiliza na sua alimentação, quantidade de gordura, né, de óleos. Comer devagar também é muito importante, né, para manter a saúde mesmo, né, porque sempre falo, né, que nosso estômago não tem dente, então o processo de digestão ele começa na boca. Então é importante essa mastigação correta, né, devagar. Obedecer também, respeitar, né, na verdade, a sua saciedade. Às vezes a gente se alimenta rápido, na frente de uma TV, na frente do celular, e você meio que perde a noção de saciedade, porque você está tão ligado em outra coisa, assim, tão concentrado em outra coisa, que você come meio que no automático. Então é importante também você respeitar essa sua saciedade, comer num ambiente tranquilo, né, onde você possa concentrar só no seu alimento, na sua comida, é importante também. Experimentar novos sabores. Tem pacientes que falam assim, não gosto de determinado alimento, mas às vezes nem experimentou. Então, assim, experimente. Eu sempre falo, não experimente uma vez, assim, experimente de mente aberta, experimente 3 vezes, né, para você ter certeza que você realmente não gosta. E outra coisa, tome água, se hidrate, bem importante também, muito importante. São dicas que parecem simples, mas que facilitaria muito a gente manter essa alimentação, né, uma alimentação ideal ali, por exemplo, ter um plano. Principalmente o planejamento, né, você organizar suas refeições. Que é uma queixa muito grande das pessoas, às vezes, dizer que não faz uma consulta com o nutricionista porque não consegue seguir um plano alimentar, né, mas se você tiver algumas estratégias aqui, com certeza que você passou aqui, são algumas algumas estratégias que você adota, mas durante a sua consulta tem muito mais coisas envolvendo para facilitar ali a vida das pessoas, dos teus pacientes, né? Laila, tu falou aqui a gente está falando da alimentação saudável, mas você falou uma coisa interessante, que é evitar os alimentos ultraprocessados, processados e ultraprocessados. E aqui eu vou pedir que tu dê alguns exemplos, mas eu vou te adiantar aqui as situações que eu vejo no meu dia a dia. Eu atendo os pacientes idosos, exclusivamente pacientes idosos, e domiciliar. Então eu estou muito dentro da casa do paciente e eu vejo, de fato, com muita frequência a alimentação dos meus pacientes. Eu vejo o paciente comendo bolacha, aquelas bolachas creme crack, biscoito recheado. Esses são exemplos de uma má alimentação. Isso é um exemplo de nutrientes, ou alimentos ultraprocessados, processados? É exatamente isso, né? O alimento que a gente fala in natura são aqueles alimentos que vêm direto da natureza, né? Então, você comer uma fruta, você comer um alimento tipo o arroz, o feijão, que você veio direto da natureza, não passou por um grande processamento, né? Então, assim, são esses alimentos naturais. Então, o que a gente vê muito, principalmente idosos, que eles gostam, né, desses alimentos, tipo bolachinhas, biscoitinhos recheados, porque são palatáveis, são alimentos ricos em gordura, ricos em açúcar, ricos em sal. Então, assim, alimentos que têm uma quantidade muito grande desses nutrientes, né, que não fazem bem para a saúde, mas são gostosos, sim. Então, assim, acaba que o paciente, ele
muito atraído por esses alimentos, mas que não são saudáveis, que vão prejudicar a sua saúde, né? Esses realmente são os alimentos ultraprocessados, né? Tudo que é embalado, tudo que é empacotado. Então, assim, a gente sempre fala, descasque mais, desembale menos, né? Porque quando você descasca, está comendo o alimento natural ali, in natura, e quando você vai mais para essa parte de alimentos que você compra em pacotinhos, então você passou por um grande processamento, e ali, às vezes, em alguns alimentos, o que menos tem é aquele nutriente. Por exemplo, um alimentinho, biscoitinho recheado, um salgadinho de batata. Às vezes, o que menos tem ali é a batata. A gente foi adicionar tanta coisa ali que o nutriente principal, que deveria ser o principal, já quase nem existe, né? Não tem mais nem sabor disso. Então, se a gente for pensar num tratamento como o meu, na fisioterapia, que o paciente ele precisa de energia e ele se alimenta com esses alimentos, ele acaba me atrapalhando porque não vai ter os nutrientes necessários para ele ali, para ele ter energia para o exercício. Na verdade, ele vai ter uma energia porque ele está comendo carboidratos simples com alto teor de açúcar, e açúcar é energia, carboidrato dá energia, só que é um nutriente não é suficiente. Não é uma qualidade boa, entendeu? Não vai ter os nutrientes necessários, né? Demais tipos de vitaminas, minerais que ele precisaria também, ele não vai ter nesse tipo de alimento. Entendi. Lélia, existe uma quantidade ideal assim a se comer durante o dia e existe uma frequência ideal em que a gente deveria estar se alimentando? Você fala a quantidade de refeições diárias? De refeições e de alimentos. Assim. Então, né, essa recomendação, ela depende muito da rotina do paciente, dos hábitos do paciente, das necessidades nutricionais mesmo, individuais, né? Por exemplo, cada pessoa necessita de uma quantidade X de calorias que ela precisa consumir diariamente para ela ter para as funções vitais mesmo dela, coisas do dia a dia, até respirar, até fazer digestão. A gente está gastando energia ali e a gente precisa de uma quantidade de energia diária, né? Porque é o que a gente chama de taxa de metabolismo basal. Cada indivíduo, né, tem a sua taxa de metabolismo basal e isso é influenciado por vários fatores, como altura, como peso, né, como o nível de atividade física. Então, sim, assim, em relação à quantidade é muito individual, porque depende muito do que você precisa de energia, né, e isso varia, como eu já falei. E a quantidade de refeição também, né, depende muito da rotina, mas tem pacientes, por exemplo, que eles, por exemplo, você que é um homem alto, né? Você com certeza precisa quase 2.000 calorias para você diária, né? Para você se manter e as atividades físicas que você faz. Então, às vezes é impossível você consumir a quantidade de caloria diária que o seu organismo precisa em 3 refeições, por exemplo, no café da manhã, no almoço e jantar. Por quê? Às vezes é impossível, porque vai ser um volume muito alto que às vezes a pessoa não consegue comer. A maioria das pessoas não consegue. Então, assim, eu sempre fraciono em 5 nessas refeições, principalmente quando é idosos, né? Porque o idoso, às vezes, ele não consegue comer, né? A maioria das vezes não consegue comer uma quantidade, um volume muito grande. Então, eu sempre fraciono para que ele consiga atingir a necessidade calórica dele diária. Eu fraciono em 5, então, café da manhã, um lanchinho da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Então, dessa forma, a gente consegue colocar toda a quantidade de caloria que ele precisa no dia, né? Entendi. Laila, e se o idoso, mesmo você dividiu em 5 vezes a refeição, né? Vai fazer as 3 principais e no meio da manhã e no meio da tarde ele vai fazer um lanchezinho, ali uma fruta ou qualquer outro alimento que dentro do seu plano alimentar foi o que você viu que era importante. Mas ele não consegue comer, por exemplo, uma fruta, algo que você botou lá. Tem como você mudar, tem como adotar outras estratégias para que ele, mesmo assim, consiga atingir ali aquela quantidade de nutrientes que ele precisa consumir? Sim, então, quando você fala em idoso, então assim, já é um cuidado maior, até porque tem as particularidades próprias do idoso, né? Normalmente o idoso não consegue às vezes comer a quantidade que ele necessita de proteína diária, por exemplo, né? Aí o que a gente sempre faz? Passa o suplemento, né, que a gente faz sempre em forma de vitamina, porque é a forma dele também já consumir a fruta, então já bate essa proteína com a fruta. Então, assim, tem várias alternativas que a gente pode fazer. Às vezes tem problema para mastigar, deglutição, então, assim, são coisas que a gente
também individual de cada pessoa, né? E que a gente vai adequando. Por exemplo, se tem problema de deglutição, a gente vai fazer um alimento já mais pastoso, vai indicar um alimento mais pastoso. Então, assim, é muito individualizado também. Entendi. Eu também tenho recebido dúvidas, assim, questionamentos quando eu indico o nutricionista, que eu vejo a necessidade em determinados pacientes, eles me falarem que não procuraram um nutricionista até aquele momento porque eles falam que os nutricionistas só passam alimentos que são caros. Por exemplo, hoje a gente sabe que a carne está cara, alguns legumes como brócolis, outros alimentos são caros. Tem como a gente fazer uma alimentação com todos esses nutrientes necessários para o paciente com um custo mais baixo? Na verdade, essa questão de nutricionista passa alimentos caros, eu acho que hoje em dia, acho que antigamente é muito isso, né? O nutricionista ia fazendo muito, colocando lá o que ele achava que era o correto, que era o certo, né? Que era importante para a alimentação. Só que hoje em dia, a gente faz muito o plano alimentar em cima da realidade do paciente, né? Lógico que contendo a quantidade de energia, de nutrientes que ele precisa, mas em cima da realidade, do que é a realidade dele, do que ele come no dia a dia dele. Então, assim, tem muitas alternativas que dá para ser feita. Por exemplo, uma dica é comprar as frutas e verduras da estação, né? Pois nessa fase, como a produção é bem maior, os alimentos tendem a ficar mais em conta. Se você não consegue comprar uma carne, porque está muito caro, você pode substituir pelo comer um frango, que é proteína também, né? Comer ovos, tem a opção de ovos. Tem peixes que são mais baratos. Peixe, e tem também, tipo, fígado, né? Quem gosta de fígado de bovino, às vezes ele é bem mais em conta que a carne. Então, assim, tem várias alternativas, assim. Fontes de proteínas são várias, proteínas vegetais também, que como eu já falei, né? A gente pode incluir. E carboidratos também, se você não gosta de um ou tá mais caro, tem várias opções. Então, assim, dá para fazer uma alimentação balanceada com um preço não tão alto, né? Entendi. Então não é uma receita de bolo, né? Não é a minha alimentação não vai ser igual à sua, que vai ser igual a de outra pessoa. Até porque nós temos necessidade diferente, gosto diferente, né? Realidade diferente às vezes. Então, assim, é muito individualizado mesmo para pessoa para pessoa. Entendi. Laélia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, criando conteúdo aqui para o canal. Eu te agradeço de coração. Já deixei a deixa aqui para a gente fazer outros vídeos aqui falando sobre já alimentação para hipertensos, para diabéticos. A gente vai olhar ali alguns temas que são interessantes. O pessoal do canal, eles têm também a exclusividade aqui de botar enquetes de conteúdo que eles querem ver aqui. Então já deixo para vocês falem aqui o que vocês querem saber mais sobre nutrição, que a gente vai estar aqui com a Laélia produzindo conteúdo para vocês. Laélia, como que você atende hoje? Você só atende presencial? Você atende online? Se as pessoas que estão nos assistindo quiserem fazer uma consulta com você, é possível fazer isso de forma online? Como é que está aí a sua rotina? Hoje eu atendo presencial aqui em João Pessoa, né, onde eu moro, mas também atendo online. Então, assim, tenho pacientes de vários lugares do país. Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo, né, o Lucas vai deixar com vocês aqui meus contatos, né, meu Instagram é Laélia M. Araújo. Vocês podem tirar dúvida lá também, se tiver alguma dúvida pode mandar que eu estou sempre à disposição. O Lucas vai deixar meu WhatsApp também, quem quiser entrar em contato. E eu estou à disposição de vocês, eu espero também ter contribuído com vocês, foi um prazer falar aqui para vocês e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado, Laélia. Foi muito produtivo aqui o nosso bate-papo. As principais dúvidas que eu recebo do pessoal e dos meus pacientes também, eu trouxe aqui para te fazer, você respondeu com muita clareza. Eu te agradeço muito. O contato da Laélia vai ficar aqui nos comentários. Se você quiser fazer uma consulta com ela, entre em contato que ela vai te atender muito bem. Muito obrigado por estar aqui com a gente até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo.